Quero conversar aqui com você hoje sobre inteligência artificial e budismo ou espiritualidade. Não que isso necessariamente tenham coisas muito a ver, ou que a inteligência. Eu vou falar sobre coisas técnicas de inteligência artificial, por que não? Mas ultimamente eu tenho visto muitas notícias de essa galera grande do mundo da tecnologia e os pioneiros da inteligência artificial, como, sei lá, o Elon Musk, aquele cara do Nvidia, o, o do Facebook, o Zuckerberg, o do OpenAI, que é o da ChatGPT. Eles vêm fazendo comentários muito parecidos sobre o futuro da humanidade em relação à inteligência artificial e, enfim, a produção dela, né? Mas o papo é mais sei lá, não é necessariamente filosófico, mas é mais sei lá, um comentário do que eu acho também que pode acontecer com os dois possíveis cenários. Porque o que acontece, todos eles, todos eles, eles têm o mesmo. Eles levantam as mesmas conclusões. E as conclusões são as seguintes: ou o cenário pode ser sumamente catastrófico e vai ter muito desemprego, pessoas sofrendo, miséria, as pessoas, enfim, vão ficar sem saber o que fazer da vida, vão se formar, as pessoas que estão saindo agora da faculdade vão se formar e já não tem como conseguir emprego. E, de uma certa maneira, esse cenário ainda não é catastrófico, mas ele mais ou menos está aí acontecendo, porque, segundo algumas empresas, elas estão justamente deixando de contratar tanto, já que um bom funcionário, sabendo usar inteligência artificial, ele consegue fazer o trabalho que ele faria, não sei, em 2 semanas, ele consegue fazer em um dia, ou sei lá, em 10 minutos, né? Então, acaba que em várias profissões, ainda não todas, as pessoas estão sendo substituídas por máquinas, por inteligência artificial ou robô, que já está começando a acontecer. Isso não é novidade, vamos combinar. Desde a primeira revolução industrial, enfim, na verdade, qualquer tecnologia assim que surgiu, houve repercussão positiva ou negativa sobre ela, e muitas pessoas ficaram com medo de perder seus empregos, porque elas estavam sendo substituídas pela tecnologia do momento. Beleza. Aí outro paralelo, na verdade, né, que literalmente é assim, paralelo, as coisas não necessariamente se cruzam, mas é um outro cenário, seria o cenário da abundância, né, que justamente porque existem máquinas, inteligência artificial, robôs, fazendo o trabalho do ser humano muito melhor, muito mais eficiente e por um preço mais barato, apesar de que parece que não é mais barato, porque, né, são máquinas e elas exigem energia, elas exigem manutenção, elas exigem até mesmo sua montagem. E a gente para pensar, pô, mas tipo, um robô deve ser muito caro, se você for pensar, não, porque um celular, que já faz muita coisa, é caro, um iPhone da vida, né? Então, poxa, então como assim que é mais barato? Mas uma vez que ele é feito, se ele é feito com boa qualidade, não vai precisar de tanta manutenção, a manutenção pode ser que seja barata, não tem aquele pagamento mensal de salário, impostos, enfim. Então, barateia mesmo.
e pode ser feito, o trabalho da máquina pode ser feito 24 horas. Então, tudo que eu estou levantando aqui foi que eu ouvi em podcast ou algum vídeo, tá? Das pessoas falando, não, porque, sei lá, alguém está com dor de dente e aconteceu uma emergência, e sabemos que existe médicos, dentistas, enfim, 24 horas, mas a quantidade de robôs disponíveis perto de você 24 horas, sem nenhum problema de desgaste emocional, físico, mental, vai estar ali, disponível e com uma precisão muito assertiva, com poucas chances de erro. Então, segundo, né, esse cenário de abundância, seria o melhor dos mundos, as pessoas deveriam deixar de trabalhar, porque existem as máquinas fazendo, a IA fazendo a maior parte do trabalho, se exigir ainda ali uma pessoa para fazer o meio de campo, mas aí ainda assim ela trabalharia muito menos, justamente porque a maior parte do trabalho estaria sendo agilizado por uma inteligência artificial. Enfim, eu estou aqui dando contexto, tá? Somente, obviamente. E, de novo, eu não sou especialista, eu só estou jogando aqui algumas informações de vídeos e coisas que eu li. Aí, beleza. O cenário, que seria... E isso, alguns dizem, mas vai ser daqui a uns 10 anos, outros dizem que em 2 anos, ou mais tempo. Independente de qualquer coisa, o cenário está mudando, quer você queira, quer você não. Mas não vai me afetar. Talvez não de imediato, não esteja afetando, não está me afetando, está me ajudando, inclusive, agora, com o meu trabalho. Porém, não sei como será no futuro. A verdade e não tem como a gente ficar no negacionismo. Está mudando agora. Nesse âmbito mais comportamental e o impacto na sociedade a longo prazo é uma coisa que vamos saber um pouco mais para frente. De novo, toda essa galera aí que eu comentei, que são os líderes das maiores Big Techs, eles comentam as mesmas coisas, inclusive agora, no início do ano, estamos em 2026, eu estou gravando isso em fevereiro, em janeiro deste ano, eles fizeram comentários muito parecidos. E olha que eles são concorrentes e de linhas, vamos dizer assim, diferentes, mas eles estão aí tentando dominar a corrida da inteligência artificial, né? Aí tem a galera do robozinho, tem a galera da inteligência artificial mais como um chat GPT ou Claude, enfim. A questão está acontecendo. Minha opinião agora na questão espiritual, tá? O que nós, diante desse cenário, que é inevitável, e o inevitável eu digo, está mudando, não estou aqui para fazer predição, achar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se é por o melhor ou para o pior. A questão queria fazer comentários em 2 aspectos. Um é como as pessoas estão substituindo uma relação humana por uma relação artificial. E aí essa relação humana, ela vai desde terapia até relacionamento. Então, quem se trata com algum tipo de terapeuta, com uma pessoa humana, algumas pessoas estão recorrendo à inteligência artificial, seja por dinheiro, não pode pagar, e existem essas IAs, elas têm o seu recurso gratuito ainda, ou porque elas acham mais eficiente, ou porque elas não querem lidar com outras pessoas. E aí
isso vem um ponto que me chama atenção, porque não querer lidar com outras pessoas é muito perigoso. E se é a questão financeira, enfim, existem meios que podem subsidiar aí esse acesso à terapia. Mas, independente do que for, se, né, da razão pela qual ela está substituindo um terapeuta, e terapeuta é um exemplo, tá? Porque tem o exemplo de relacionamento amoroso, que eu vou botar tudo aqui somente com o exemplo da terapia, mas de relacionamento amoroso, e é ainda mais bizarro. E eu digo bizarro no sentido de, caramba, como é que você vai substituir um afeto humano por um afeto de dados, né? E assim, não é novidade, isso já existe há um tempo, mas agora está cada vez maior. Inclusive, assista o filme Her, com Joaquin Phoenix, que explica bastante. Beleza, então esse relacionamento humano, e aí, seja relacionamento que for, terapia e tal, sendo substituído, faz, obviamente, com que a gente tenha menos empatia, menos exposição ao real. E a gente, assim, no budismo, a gente sabe a importância de viver a verdade, de buscar a realidade, de buscar fazer o melhor. Então, se a gente se importa ou vive a maior parte do tempo se relacionando num ambiente virtual, e virtual e com coisas não reais, com pessoas não reais, porque, por exemplo, rede social ainda existe um contato, assim, eu estou vendo outra pessoa, hoje já tem vídeos de inteligência artificial por aí, né? Eu não sei se já tem influencer famoso de inteligência artificial, provável que sim, mas a questão é, ainda existe um relacionamento assim. Mas quando a gente justamente vai para essa migração de falta de sensibilidade humana, de contato humano, é preocupante. Mas é preocupante num nível muito, muito sério. Só o nome artificial já deveria causar estranheza, causar rareza, causar aquele cringe, né, que falam para esse tema, se for relacionamento. E relacionamento não só amoroso, tá? Eu tô falando relacionamento humano, qualquer terapia, médico, o que você quiser. E não é que, não, aí no futuro duvido, Isabela, você não querer ser... Não é isso, mas agora e no futuro, relações humanas sempre serão, antes, hoje, depois, relações humanas sempre foi, e será a base da vida. É a relação humana. É você aprender, é você querer, gostar, sofrer, se desapontar, entender por que desapontou. Numa relação 100% artificial, e que 100% eu espero que não seja possível, né? Mas eu não duvido num futuro que seja, mas isso é realmente preocupante para o adoecimento do espírito, da alma. Enfim, tendo isso dito, me preocupa, tá? Então eu não acho que seria interessante, não seria não, eu acho que se você se preocupa e acha que vai viver pelo menos uns 10 anos mais, se preocupe agora em refletir sobre isso, para que você não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha
Não seja uma pessoa que vai deixar de lado, vai substituir amizades, amores, família, conselho por artificial. Quando a gente coloca uma coisa artificial para dentro do corpo, já não está ruim? A gente não sabe que já faz dano para o corpo? Imagina para a alma você somente se relacionar com coisas artificiais. Enfim, então esse é um aspecto, né? E no aspecto do, vamos dizer, trabalho, né? Falei aqui das relações humanas e agora no aspecto do trabalho. Bem, hoje estamos ainda no início dessa inevitável virada da civilização humana. Inevitável, assim como foram com as outras. É inevitável você estar vivendo ela. Então, eu não sei como vai ser em relação ao trabalho, já sei que tem muita gente que pode se formar e não necessariamente arranjar um emprego, não porque não vai ter emprego nenhum, mas porque vão necessitar menos profissionais, já que, como falei, a inteligência artificial faz o trabalho mais rápido, então somente uma boa pessoa sabendo utilizá-la, ela vai poder fazer o que tiver que fazer. Independente da sua posição social, do que você faz, do seu trabalho, o que eu falaria aqui, e aí em relação ao próprio budismo, né? Não é que o budismo fale diretamente sobre isso, mas é a questão de se manter ativo, se manter atento, se manter alerta. Porque quando a gente não nega a realidade, a gente consegue enxergar a necessidade de transformação na vida. Beleza? Então, se você chegou até aqui e não se convenceu ainda, porque eu não estou aqui no papel de convencer você de alguma coisa, mas de talvez abrir os olhos e alertar. Então, seria interessante aprender mais, ver o que está acontecendo, qual é o burburinho que está sendo feito, porque pode ser que em algum tempo aí no futuro, 5, 10, 15 anos, se você pretende ainda estar trabalhando, se você pretende estar no mercado de trabalho, fazendo com o seu próprio negócio, seja lá como for, se você estiver justamente nesse processo de revolução humana, abrindo os olhos para a realidade e querendo agir com ela, né, para melhorar a sua própria vida, então aprenda mais sobre, para que você possa acompanhar e seja lá como for a mudança, você está pronto. Você está acompanhando. Você não foi pego de surpresa. Você não é vítima. Porque aí sim o budismo fala de maneira muito clara, o sensei, meu mestre, fala que não podemos ser vítimas da vida, do acaso. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Se você está vendo esse vídeo, é aí, sei lá, uma boa sorte, um sinal. Só que eu não sou a única falando sobre isso. Existe um monte de gente falando sobre isso. Só que, né, falando sobre a eminente transformação da sociedade, como a gente trabalha, como a gente faz as coisas por conta da inteligência artificial. Então, não deixe essa oportunidade passar, não deixe mais tempo passar e faça alguma coisa. Porque se for o melhor cenário, o cenário da abundância, maravilha. Espiritualmente, você já sabe que você não pode se, enfim, distanciar das relações humanas.
Agora, se for um colapso total, aí vai ser um colapso também espiritual e também financeiro e econômico. Então, se você se preparar agora, pode ser que você consiga estar bem e ajudar outras pessoas a passar pelo momento de crise que pode ser que aconteça. Tá bem? Enfim, então é isso. Se você gostou, concorda ou não concorda, comenta de forma respeitosa, foi mal. Dá um like no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer. É isso, um abraço, beijo e tchau.